Então, pessoal, vamos conversar aqui, destrinchar uma das propostas que compõem a PEC da crueldade fiscal do Lula, porque não tem corte nenhum na carne estatal, tem a corte principalmente nos trabalhadores, nas pessoas pobres. O governo Lula não está abrindo mão de nada nesse sentido. Mas uma das coisas que foi pontuada ali é a questão do abono salarial, do PIS, que é pago anualmente no valor de um salário mínimo para quem é elegível para esse benefício e que vai ser reduzido, pelo menos a quantidade de pessoas que vão recebê-lo vai ser reduzida nos próximos anos, a depender do que for aprovado lá pelo Congresso Nacional. Parece que isso aqui vai começar a vigorar em 2026, vai ter aí um escalonamento, um cronograma de redução da quantidade de pessoas recebendo o abono, até chegar no patamar de conceder apenas para quem tem um salário mínimo e meio de média salarial no ano base considerado. Atualmente, esse valor é de 2 salários. Vamos conversar sobre isso, como isso impacta no trabalhador, como isso é uma sacanagem grande do governo, sem dúvidas, mas também como essa história de mexer no PIS já vem de mais de uma década, desde o governo Dilma Rousseff, mas ninguém parece se lembrar disso. Eu lembro, e vou falar aqui com vocês. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o abono salarial é pago aqui, o chamado PIS, né? Ele é pago anualmente para aqueles trabalhadores que tiveram uma renda mensal média no ano base inferior a 2 salários mínimos, né? Ou até 2 salários mínimos cravados, o que dá hoje aí um valor de R$ 2.824, né? No ano atual, é claro, porque neste ano, olha a trambicagem do governo brasileiro. Este ano, em 2024, foi pago o PIS de 2022, olha só. Então, quem recebeu até 2 salários mínimos de média salarial mensal em 2022 estava elegível para receber esse ano, desde que já tivesse 5 anos de registro, de primeiro registro na carteira de trabalho naquela época, né? Tem as regras ali e tudo mais, né? Então, né, o PIS se chama Programa de Integração Social e tem aqui no setor privado, né, aliás, no setor estatal, o PASEP, né? Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. É basicamente a mesma coisa. PIS e PASEP, inclusive, são falados em conjunto. E o governo coloca isso aqui, e as notícias da grande mídia também, como um gasto, né? Falando que mudar essas regras vai fazer com que o governo economize 18 bilhões de reais até 2030. Aqueles números mágicos paridos pelo pessoal da equipe econômica do Lula, né? Números que carecem de credibilidade. Só que é importante frisar, e a essa altura do campeonato você já sabe, que essa grana aqui não sai do bolso dos políticos. Quando a empresa tem o faturamento dela, vende os produtos, independente do lucro que ela vai oferir, ela paga em cima disso uma alíquota ali que é 0,65%, 1,65%, a depender do tipo de apuração de impostos dessa empresa, mas que é um tributo a título de custear o PIS e o PASEP. Então, as empresas é que bancam isso aqui, um percentual, uma fração da sua receita, para ser distribuído entre todos os trabalhadores vinculados à CNPJ, é claro, né? Então, são as empresas que pagam isso. E mais, é o consumidor, que tipicamente é um trabalhador de carteira assinada, em grande parte dos casos, e que paga esses impostos embutidos no custo dos produtos, no preço final, é o próprio trabalhador que está pagando o seu PIS. Essa grana não está lá à toa, por acaso. Não são as empresas que pagam, que bancam esse abono salarial para os trabalhadores. Então, para começo de conversa, é uma sacanagem ficar tratando isso como gasto estatal. O governo estipulou isso lá atrás como uma forma de criar um fundo a ser repassado para os trabalhadores. Então, a existência do tributo está vinculada, ou deveria estar vinculada, ao pagamento desse benefício, mas não, para o governo isso aqui é um custo, né? Então, qual que é a ideia aqui do governo? É reduzir
a quantidade de pessoas que recebem esse benefício para não extingui-lo por completo. Primeiro ponto, primeiro item de todos. Como que o PIS está atrasado 2 anos neste momento? Por que isso está acontecendo? Porque lá atrás, o pessoal não lembra, lá atrás, na época da Dilma Rousseff, em 2015, que foi o ano em que ela iniciou o seu segundo mandato, na época ela trouxe o Joaquim Levy para ser o ministro da Fazenda e ele veio com várias ideias de questões de austeridade. Naquela época, o governo diferiu, ou seja, atrasou o pagamento da primeira parcela do PIS do pessoal que faz aniversário até metade do ano. Então, postergou isso aí para um ano para frente. Então, o primeiro atraso aconteceu lá e voltou a acontecer na época da pandemia. Mas quem começou isso foi a Dilma Rousseff. O primeiro baque no PIS, então, aconteceu lá atrás, também durante o governo PT. Agora, esse negócio de reduzir ou mesmo acabar com o PIS também não é de hoje que se fala disso. Justiça seja feita, o Paulo Guedes levantou essa possibilidade lá atrás de extinguir o PIS por completo, mais ou menos na época em que ele foi diferido mais uma vez. Então essa história já existe e a Simone Tebet, que é ministra do Planejamento do governo Lula, trouxe de novo a ideia de reduzir a quantidade aí de salários, de média salarial, para tornar uma pessoa, um trabalhador elegível para receber o abono salarial para um salário mínimo, o que obviamente faria com que praticamente ninguém recebesse o PIS. Quase ninguém no Brasil hoje recebe salário mínimo. Mesmo que seja o valor mínimo da categoria profissional a que a pessoa pertence, esse mínimo é superior ao piso, né, ao mínimo nacional, que é 1.412 hoje. Então, isso na prática iria extinguir o PIS para, sei lá, 90% dos trabalhadores, caso fosse aprovado, né? Claro que ia representar um ganho para o governo Lula em matéria orçamentária, mas seria um problema político, naturalmente. O que o governo optou por fazer, então, ao invés de reduzir para um salário mínimo, reduzir para 1,5, que não diminui tanto assim o número dos atuais beneficiários. Quem recebe mais de 2 salários, hoje já não tem nem relação com o PIS mais, né? Seria só essa pequena janela aqui de 2 salários mínimos e 1 salário mínimo e meio. As pessoas que recebem, em média, algo dentro dessa janela é que ficariam prejudicadas nessa história, né? Ao longo dos anos. Por quê? Qual seria a ideia aqui de redução de acordo aqui com cálculos da equipe econômica e desde que isso aqui, obviamente, né, seja aprovado pelo Congresso Nacional? Isso vai ter uma redução de 0,05 pontos aqui do salário mínimo no decorrer de 10 anos, até chegar, então, em 2035 com um salário mínimo e meio. Veja que é uma redução muito pequena ao longo dos anos, né? Vai começar aqui em 2026, mas certamente o que o governo não quer é o impacto disso no ano eleitoral. Chegar aqui já em 2026 com um corte como esse, passou a conta lá para a frente, né? Enfim, qual que é o problema do gasto aqui com o PIS atualmente, né? Houve um crescimento de 9% em relação a 2024, que já é, acho que aqui é o maior valor, pelo menos dessa série histórica apresentada aqui, todos os valores corrigidos pela inflação, pelo IPCA, né? Então, isso eu acho muito curioso. O pessoal fez aqui um asterisco, né, em 2020 e 2021, para falar que houve uma mudança no cronograma do pagamento do abono, então a despesa caiu, então teve essa depressão, esse vale aqui em 2021 no gráfico, mas olha aqui em 2015, o que eu falei com vocês, a Dilma fez também. Por que não colocaram um asterisco aqui explicando esse fator, explicando esse cenário, né? Pois é a grande mídia fazendo das suas traquinagens, como nós bem conhecemos. Mas veja aqui que o abono salarial sim subiu, esse valor aqui é até novembro, então dezembro vai ter mais uma rebarba aqui, vai chegar talvez em 30 bilhões, provavelmente, né? Agora, por que está aumentando isso aqui? Lembre-se, né? Porque estamos num recorde de empregabilidade, a massa salarial está lá em cima, beleza, mas esse pagamento aqui,
feito em 2024 é de 2022, então é porque a economia estava se reaquecendo na época do Bolsonaro. 2022 foi um bom ano econômico de retomada de muitas coisas perdidas na época da pandemia, geração de novos empregos, enfim, a economia ficou muito mais estável a partir daí, gerando bons frutos como aumento da contratação de funcionários e tudo mais. Isso, obviamente, repercute o número de elegíveis para receber esse benefício. Está aí 28 bilhões de reais de gastos com isso aqui, né? Então, o Haddad falou aqui, defendeu essa medida, falou que o abono salarial perdeu a razão de ser porque o governo aqui criou vários programas, né, do ponto de vista social, que são melhores e tudo mais. E aí, então, o salário mínimo vai aumentar acima da inflação, isso é positivo para o trabalhador e tudo mais. Então, né, o ponto aqui é o seguinte, eu expliquei para vocês, o PIS é bancado pelas empresas e pelos consumidores no final das contas, já existe um tributo para custear isso aqui, o governo vai apenas se apropriar dessa grana que originalmente iria para os trabalhadores, ao invés de cortar na própria carne, ao invés de diminuir o número de ministérios, diminuir o número de viagens da Janja, reduzir a máquina estatal, fazer privatizações, né? Não, melhor passar essa conta para o trabalhador, sacanear o trabalhador mais um pouquinho. Um item aqui que o trabalhador brasileiro recebia dinheiro, tirava dinheiro do governo, ele que é tão assaltado pelo governo de forma geral, nem isso o trabalhador brasileiro vai ter mais. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.